Veja no ICL Notícias, segunda edição. Pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Recado para os traidores da pátria. Será integralmente responsabilizado. Em retomada dos trabalhos, ministros do STF reagem e criticam a atuação de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil. Acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Recado para Trump. Alexandre de Moraes diz que vai ignorar sanções dos Estados Unidos e não vai se submeter a ameaças. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Tiro no pé do Jair. Pesquisa Datafolha mostra que maioria aprova a tornozeleira em Bolsonaro. O que vale pra mim é a lei de Deus. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, o ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve nas ondas do rádio da Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural no Rio Grande do Sul, ali na região da cidade de Torres. Estamos a postos já para falar mais uma vez dos desdobramentos do tarifaço. É lógico que tem novidade nessa sexta também. Juliano Medeiros, Chico Sá, boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Começando em homenagem ao xará Chico Pinheiro, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira. Pareceu que não ia chegar nunca. Meu Deus, semana pauleira, Durou um mês. tarifa, traição à pátria, Calabá, Joaquim Silvério dos Reis, bando de traíra, né? Pelo amor de Deus. Traição à pátria a gente está vendo ali há bastante tempo, né, Chico? Mas novidade bastante importante dessa semana. E hoje, Supremo Tribunal Federal voltando às atividades com discursos fortíssimos. Sim. A gente vai trazer aqui. Sim. E vamos chamar a Heloísa Vilela lá de Brasília também, que está acompanhando tudo. Cadê a Elo aqui com a gente? Falou Supremo, ela aparece. Estou aqui, cheguei. Suprema Boa jornalista. noite, boa tarde, pessoal. Olha, vou te falar, né? Às vezes a gente fica assim, até com vergonha de usar certas expressões, né? Mas eu tenho que dizer, hoje foi uma sessão histórica no Supremo Tribunal Federal, porque nunca eles voltam ao trabalho com esse monte de discurso. Foi uma coisa totalmente fora do padrão, mas eles voltaram para cair de cabeça, mergulhar direto na defesa da democracia. Então foi assim, direi a vocês, é um ambiente super sóbrio, mas a vontade que deu depois de cada discurso foi sair batendo palma, mas a gente não pode, tem que ficar quietinho, né? Eu imagino, Elo, antes disso, teve jantar com o presidente Lula também. Aliás, a Elo falou de momento histórico. Uma coisa que a gente não aguenta mais nesse país é viver momento histórico, né? Um pouquinho de normalidade. Chega, né? Eu quero paz, não quero momento histórico. Mas vamos falar de mais esse momento histórico, porque é importante mesmo. Ontem o presidente Lula se reuniu até, ele ofereceu um jantar na noite de ontem aos ministros do Supremo. Hoje a gente acompanhou essas falas e a gente recortou aqui, trouxe alguns trechos mais importantes. A Elo acompanhou desde o começo, a gente vai poder repercutir aqui cada um deles com ela. Mas ontem, nesse jantar com o presidente Lula, foram 6 ministros. Então foram o Luiz Roberto Barroso, que aliás fez um discurso, talvez um dos mais fortes que a gente viu hoje, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, também o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e o Edson Fachin estiveram lá. E eles disseram que nada vai mudar, apesar da retaliação do Donald Trump. A atuação da corte vai continuar no julgamento, ali seja no julgamento do 8 de janeiro, que é o mais importante nesse momento e que acabou resultando na tornozeleira do Bolsonaro, enfim.
E vamos para o discurso de abertura, reabertura, na verdade, né, do Supremo Tribunal Federal nessa volta. Vamos começar pelo Alexandre de Moraes, que tem sido o alvo principal dos Estados Unidos, do governo Donald Trump. Ele falou que ele vai ignorar totalmente as sanções do Trump. Vamos assistir esse primeiro trecho. Prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. Isso aqui é só um trechinho para a gente começar, né, Lô? Se você quiser começar ressaltando o que te chamou mais atenção nas falas do ministro Moraes, mas a gente separou mais 2 trechos aqui também de falas super fortes, muito importantes. Eu acho que a gente pode ir para essas falas, eu só chamaria atenção no tom que ele usa, né? Uhum. Claro que o vocabulário que ele usou, e eu anotei várias palavras aqui importantíssimas que ele usou repetidamente, mas eu acho que o tom que ele usa é muito diferente do tom do Barroso e do tom do Gilmar Mendes. É enfático, é de quem está realmente imbuído de a raiva santa, né? Aquela ira santa. Ele está imbuído dessa ira santa e de um grau de convencimento da importância do papel que ele está representando hoje no país. Acho que ele não tem a menor dúvida disso. E de uma firmeza clara, convicta, de que nada vai mudar e que o trabalho da Suprema Corte continuará como vem acontecendo. Então, acho que esse é o tom e essa é a firmeza que ele deixou muito clara durante todo o discurso dele. Não, o louco é que esse é o grande desgosto de qualquer bolsonarista e da toda a família Bolsonaro e do Paulo Figueiredo e etc., é saber que depois de tarifaço, sanção aplicada, tudo que é tipo de castigo, empenho total do governo Trump, nada muda no processo que levará Bolsonaro à cadeia. Isso é o que pega na cabeça de cada um deles. Imagina, essa altura eles achavam que estaria resolvido. No mínimo, o Congresso teria votado a anistia. Nada aconteceu a favor deles. Eu acho que fica um contraste... Perdão. Não, por favor, Elô, por favor. Não, só ia dizer que eu acho que fica um contraste muito grande entre justamente o que Moraes chamou de covardia o tempo todo, da atitude covarde de quem fugiu do Brasil, que está lá fora trabalhando contra o Brasil, e a firmeza e a coragem da Suprema Corte que não se abalaram. Então, acho que esse contraste é muito interessante. Nós vamos explorar mais o teor das falas, mas falando da postura que a Elô mencionou, né, Gabi e Chico, chama atenção, porque essa semana saíram pesquisas, saiu o Atlas, saiu o Datafolha, saiu o Quest, e algumas delas avaliaram a leitura das pessoas, dos eleitores, dos cidadãos brasileiras sobre a atuação do Supremo, mas também sobre a imagem de alguns ministros, inclusive o Alexandre de Moraes. Os resultados não são, embora as decisões estejam muito legitimadas na opinião pública, mas a imagem pessoal dos ministros continua não sendo muito boa. Afinal de contas, o STF, como outras instituições, também sofre com o desgaste da crise política prolongada que o Brasil vive na última década. Mas é importante porque, de alguma forma, o Alexandre de Moraes está dizendo: eu não levarei em conta para tomar minhas decisões como relator dos processos que estão sob a minha responsabilidade o ambiente externo. Ou seja as sanções do governo Trump, seja as pressões que possa haver por parte da base bolsonarista no Congresso Nacional. E não falou isso, mas também as pesquisas de opinião, ou seja, como um juiz tem que fazer, né? O juiz não pode se colocar sob pressão do ambiente externo. Então, importante a postura do Moraes nessa abertura do ano legislativo, né? Do semestre legislativo. Né? Vou aproveitar e chamar mais um trecho da fala do Alexandre de Moraes. Tem um momento que ele fala que estão lidando com pessoas da laia deles. Esse é o trecho que a gente vai mostrar agora. Vamos ver.
Ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, possa gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Só para aproveitar também, emendar e trazer mais um trecho dessa fala, que é importante, quando ele fala que eles agem como milicianos, algo que a gente já vem conversando também aqui há algum tempo. Vamos transmitir também essa fala agora, vamos lá. Fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro, a Lei Magnitsky, como a minha aplicada, caso eles não façam o que se exige, o que essa organização miliciana exige, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. Nossa equipe estava contando aqui, Elo, que ele usou termos como milícia, miliciano 5 vezes durante a fala dele. Quando ele começou a usar esses termos, eu falei, nossa, que coisa excelente, como ele colocou os pingos nos is direitinho, né? É uma coisa que a gente conversa há tanto tempo, esse tipo de chantagem, extorsão que eles estão tentando fazer com a Suprema Corte, com o Brasil inteiro, estão tentando extorquir o Brasil inteiro, comemorando a imposição de tarifas nas nossas exportações, como uma maneira de tentar subjugar o Brasil à vontade deles e colocando o Brasil à mercê de um outro país. Então, acho que foi muito claro o recado do ministro Moraes e mais, nesse recado também ficou mais do que dito que Eduardo Bolsonaro, se pisar no Brasil, nunca mais sair da cadeia, porque é como disse o ministro, há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas, falando dessa tentativa de coação, de interferir no processo que está em andamento. Então, assim, Eduardo Bolsonaro, ele deu toda a condenação hoje do Eduardo Bolsonaro com uma lista de crimes muito bem definidos, né? Então, eu acho que Eduardo Bolsonaro só volta ao Brasil se um dia ele for extraditado, for condenado aqui, e quando mudar o governo lá, quem sabe, os Estados Unidos mandam ele servir aqui junto com o Paulo Figueiredo. Muito bem lembrado, Elu. É quase como se fosse uma sentença antecipada do Eduardo Bolsonaro, o que foi dito aí. E outra coisa importante é que ele faz um jogo político necessário nessa hora, ele se alia a Hugo Motta e ao Alcolumbre, ele cita os dois como também alvo da família Bolsonaro. Ele busca aliança ali no Congresso, que costuma ser não muito favorável ao Alexandre de Moraes. Então ele recorre ao Legislativo ali numa aliança interessante no discurso. Com certeza. É mais assim, quase como um lembrar a eles, olha,
Vocês são os próximos. Se a gente não defende a democracia, pode acontecer com qualquer um, inclusive com vocês. Então é melhor vocês começarem a se afastar dessa gangue, né? Muito bem lembrado. E a primeira vez, talvez, né, Lu, nessas 5 menções a relação dos bolsonaros com práticas milicianas, porque a milícia é uma máfia que existe no Rio de Janeiro, mas há práticas que a milícia usa, que é a prática da chantagem, da extorsão, né, do sequestro, e é um pouco isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo agora com as chantagens, né, que tem forçado o governo americano a aplicar sobre o Brasil. Mas mais do que isso, lembra a opinião pública, lembra o Brasil de onde saíram esses sujeitos, né, porque não há nenhuma condenação de nenhum dos integrantes da família Bolsonaro por relação com a milícia, mas todo mundo sabe que eles mantiveram relações com a milícia, todo mundo sabe que o Bolsonaro defendeu legalizar as milícias quando era deputado, todo mundo sabe que o Queiroz, amigo de Bolsonaro, braço direito, quem cuidava dos esquemas de campanha do Bolsonaro, tinha relação com a milícia de Rio das Pedras, né? Então, quer dizer, que isso saia da boca de um ministro da Suprema Corte, né, lembrando o Brasil das relações que essa banda mantém com as milícias no Rio de Janeiro, também é muito importante, né? Quer dizer, é mais do que simbólico, é um lembrete de que, olha, não dá para permitir que esse tipo de gente volte a frequentar as instituições democráticas no país, né? Exatamente, eu acho que foi fundamental. E eu achei incrível também, Juliano, como ele fechou o discurso dele, né? Porque ele sabe que ele está falando para o Brasil inteiro, mas hoje em dia ele está falando para o mundo inteiro. Ele está falando da defesa da democracia brasileira para os brasileiros e dando recado para o resto do mundo, especialmente para o Donald Trump. E ele terminou o discurso dele citando o Hamilton, né? Ele citou o Hamilton, não. Quem citou o Hamilton foi o Dino ele falou que o Dino citou o Hamilton. E aí ele falou, então eu vou citar o Abraham Lincoln, que foi presidente, que foi responsável por manter a união do país. E aí ele disse, o Lincoln dizia que há princípios que têm que ser inflexíveis. E ele falou, a independência do judiciário é um desses princípios que é e tem que ser inflexível. E é por isso que esse Supremo Tribunal Federal deve e irá sempre defender essa independência do judiciário. Então, recadinho para os Estados Unidos, para ficar tudo certinho, tudo completo no discurso. Muito importante. E acho que a gente vem falando aqui já há bastante tempo sobre como essa maneira do Eduardo Bolsonaro agir, né, com chantagem, é uma prática miliciana. Enfim, diversas pessoas até que trabalham com segurança pública no jornalismo, estudando a milícias há tempos, também enxergam, já venho acompanhando isso há bastante tempo, a gente falou aqui no Série Notícias também, né, segunda edição, Chico, sobre como essa prática, essa maneira de agir é realmente de milícia, de chantagem, né, para tentar conseguir, por meio, nesse caso do tarifaço, a anistia do Bolsonaro. Agora, a gente adiantou que a fala do Luiz Roberto Barroso também foi bastante histórica, como abriu o Elô falando, vou me apropriar desse adjetivo também, porque realmente foi, né? Assim, foi bastante impressionante a fala do Barroso. A gente quer destacar que também ele elogiou o Alexandre de Moraes, falando dos sacrifícios pessoais que ele tem passado nesse processo, né, de apuração do golpe. E também ele lembrou de violência do tempo da ditadura. Então a gente vai destacar primeiro essa fala aqui do Barroso. Vamos assistir. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. Aproveitar, Elo,
Você quer comentar esse trecho primeiro? Tem um outro trecho aqui Não, bastante eu só ia importante. dizer que ele chegou em 64, mas ele começou o discurso dele falando de todas as tentativas e bem-sucedidas ou não de intervenção dos militares na nossa história democrática, começando em 1891, e veio embora, citando um por um. E a gente até, né, a gente conhece, a gente sabe, mas a gente vê essa lista, é realmente espantoso. E aí ele fala, a gente está vivendo hoje o período mais longo de democracia continuada do país. Então, a gente não vai deixar o tempo voltar. Não existe retrocesso, disse Barroso. Então, acho que assim, foi um discurso também muito importante, uma série de estudantes de direito ali na frente que acho que devem ter aproveitado muito essa aula do Barroso, sabe? Vou aproveitar e trazer outro trecho aqui, Elô, porque quando ele passa a falar da nossa história recente aqui, ele pega ali desde as eleições, né, do período das eleições de 22 até o 8 de janeiro propriamente. E aí ele cita diversos episódios que aconteceram ali. A gente também traz esse trecho. A fala do Barroso como um todo, acho que foi fortíssima. A gente destaca mais uma fala dele. Vamos assistir. Vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Também houve mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Houve ameaças à vida e à integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se repetem até hoje, inclusive com pedido de impeachment. Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Tudo culminando em 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes da República. E de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, ainda por ser julgada, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. Faz um belo histórico, né? Não é brincadeira, né? Eu acho que é muito interessante quando ele fala a tentativa de golpe ainda ser julgada, entra em conflito com o que disse Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes diz tentativa de golpe sim, porque várias pessoas já foram condenadas e 500 delas confirmaram que o objetivo daquele 8 de janeiro era causar o caos para possibilitar a adoção de uma GLO, para o exército entrar e aí se dar o golpe. Ele relaciona isso com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora. Ele falou, é o mesmo modus operandi, é tentar criar uma desestabilização econômica, portanto social, para o país ficar em convulsão para poder aí ter um golpe. Então, é o golpe continuado, né? Ele relacionou muito bem esses 2 pontos. De todas as falas de hoje, a do Barroso e a do Gilmar Mendes eu assisti ao vivo, a do Barroso é a que mais me impressionou, né? Porque é um sujeito sempre muito ponderado, que se mantém um pouco à margem das polêmicas, mas ele questionou até o impeachment da Dilma. Porque ele fala, o Brasil vive um período de turbulência na última década, mas vivemos uma democracia, tivemos 2 impeachments, um deles questionável, usou uma expressão assim que dava... Chama muita atenção esse momento, Chamou muita atenção, e esse histórico que reflete uma espécie, Lu, de adesão a uma leitura, porque, claro, a realidade ela pode ser objeto de múltiplas leituras, de múltiplas interpretações. Um bolsonarista vai dizer que a crise que o país vive nos últimos anos tem a ver com, sei lá, a crise nos valores da família, da autoridade e não sei o quê. Nós, do campo progressista, vamos dizer que tem a ver com a crise do capitalismo, né, com as tentativas e por aí vai. Agora, ele adere a uma interpretação dos fatos, né, adere a uma leitura que é uma leitura de que os momentos mais dramáticos que a política brasileira viveu nos últimos anos
foram aqueles protagonizados pela extrema-direita no poder. É engraçado você falar, interessante você falar disso, né? Dessa leitura que eu acho que os fatos e a convivência dentro do Supremo e a maneira como esses processos estão sendo julgados pode ir aos poucos mudando a visão desses juízes. Claro. E é interessante você ter falado, porque na hora que eu estava sentada lá, eu estava olhando o Moraes falar e eu estava pensando o quanto daquilo também não está sendo dito não só para o Brasil e para o mundo, mas para aqueles juízes que estão sentados ali. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem juízes bolsonaristas também na corte. Claro. E o quanto esse discurso, o fato do Moraes estar sendo atacado, o presidente da Câmara e do Senado também, toda essa situação que foi muito bem descrita na fala do Moraes, quanto que isso pode influenciar também os demais juízes que ainda são, né, egressos do bolsonarismo. Eu fiquei olhando muito para essa cena pensando, será que isso muda a ideia deles? É possível, né? Sem dúvida. É um milagre, mas acontece. Eu acredito. Bom, e se a gente olhar o histórico de alguns dos ministros que hoje estão sendo personagens importantes na defesa da democracia, nós vamos ver no passado eles fazendo coisas pouco republicanas aí, né? Quer dizer, legitimando a perseguição ao presidente Lula na Lava Jato, legitimando o impeachment contra a presidenta Dilma, e alguns deles, de fato, com o passar do tempo, foram mudando a sua percepção da realidade e hoje estão na linha de frente para colocar limite na tentativa de subversão das instituições que o bolsonarismo representa, né? Exato. Não, se lembrar que o próprio Alexandre de Moraes, ele vem e ele é resultado daquela ruptura democrática claro. Que dá no governo Temer. Claro. Um traidor ali patente. Aí vem o Moraes, que não é um homem de esquerda, a gente tem que sempre lembrar isso. A extrema-direita o julga como fosse um aliado da esquerda. O Alexandre de Moraes é um homem que veio do centro, do PMDB, com passagem pelo PSDB, ali do centro democrático, mas não é... Segurança Pública secretário de Segurança Pública de São Paulo, linha dura, na Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. Muitos conflitos com o movimento social. Com nenhuma característica que possa ser incluída em plataforma de esquerda, zero. Uhum. E, no entanto, um zeloso guardião da democracia agora. É aquilo que se diz, né, Gabi, de que o bolsonarismo, a extrema-direita, é antissistema, e parece um elogio. Não é um elogio necessariamente, tá? Porque, claro que o sistema tem muitos problemas, mas antissistema pode ser botar abaixo o pouco de democracia que a gente tem para implantar uma ditadura, uma autocracia, né? Exato. Então, o sistema tem muitos problemas e a gente precisa de um sistema muito melhor. Mas o que essa turma está oferecendo, na verdade, é destruir tudo, como eles disseram em vários discursos, inclusive durante a campanha, né? Exato. Eu posso trazer aqui a fala do Gilmar Mendes também, que a gente já forte. Colocou aqui Barroso, também o ministro Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes também foi uma fala forte. A gente destacou aqui um trecho de quando ele fala da ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro. Ele não citou o Eduardo Bolsonaro, mas estava bem claro que ele estava se referindo a ele nesse trecho que a gente destaca aqui. Vamos assistir. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. Na linha de frente do entreguismo, né? Eu acho que fala melhor para descrever Eduardo Bolsonaro desse momento. Disparando aleivosias. Hein, Lu? Aleivosias, um verdadeiro ato de lesa pátria, que também é importante porque caracteriza mais um crime, né? O crime de lesa pátria. Agora, foi muito interessante também o discurso do Gilmar, porque ele se concentrou em dois eixos.
esse é um eixo dessa turma radical entreguista, chantagista, que está tentando coagir os poderes no Brasil, mas ele não deixou de lado, muito pelo contrário, um outro eixo, que é o das Big Techs. Ele se referiu às Big Techs longamente, deixando muito claro que ele entende perfeitamente que o grande peso, o grande lobby, o grande interesse econômico que está por trás dessa ação, não só dos entreguistas, né, da linha de frente do entreguismo, como do governo dos Estados Unidos, são os interesses econômicos das Big Techs, que não querem nenhum tipo de regulamentação aqui no Brasil, que se recusam a seguir as leis brasileiras, que vêm no mercado brasileiro, o mercado vital, e não querem perder dinheiro. Então, ele caracterizou muito bem a presença nefasta do lobby das Big Techs, que querem continuar usando suas plataformas para impulsionar a extrema-direita. Gente, fechando esse bloco sobre essa resposta conjunta do Tribunal Federal, que eu acho que é muito importante num contexto como esse, eu queria trazer aqui uma novidade, na verdade uma notícia que acabou de sair, do Donald Trump, que parece que está dando umas sinalizações, assim, mas de estar um pouquinho mais afinando. Elô, acabou de sair uma reportagem aqui de que o presidente dos Estados Unidos disse que o presidente Lula pode ligar para ele a qualquer momento, abre aspas, fecha aspas, para discutir sobre as tarifas e também sobre, enfim, essa guerra comercial entre os países. Não sei se tem a ver, mas agora há pouco também a gente teve notícia de que associações de restaurantes, de bens de consumo lá dos Estados Unidos estão saindo em defesa das isenções, né, da isenção de alimentos aqui no Brasil, porque estão preocupados, né, de que tem alguns produtos que são quase impossíveis de se obter lá nos Estados Unidos. Então, eles precisam recorrer às importações. Então, um cerco ali que está pressionando o presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que isso acontece, ele dá uma declaração de que está disposto a conversar com o Lula. Só que a gente sabe, por outro lado, né, Elô, que vindo do Donald Trump ainda pode ser uma armadilha, então muita cautela nesse momento também, né? Olha, Gabi, eu recebi agora há pouco um vídeo de uma declaração que foi feita no plenário do Senado americano, hoje, por um senador republicano, um veterano do Partido Republicano, também reclamando dessas taxas que foram impostas ao Brasil. Então, existe movimentação na sociedade americana contra esse absurdo que está sendo feito com o Brasil. Agora, você acha, por um segundo na sua vida, que o presidente Lula, depois de o Trump colocar uma coisa dessa na internet, vai passar a mão no telefone e ligar para ele? Mas nem nunca. Um telefonema entre dois chefes de Estado não acontece assim. Você tem outras camadas do governo conversando, acertando a pauta, fechando o acordo, decidindo tudo, fecha tudo bonitinho. Aí eles telefonam para dizer, olha, vamos fechar, tá ótimo, assim tá bom e tal. Ponto final. Não tem isso de ligar para o Lula pessoalmente, negociar taxas diretamente com o Trump. Se ele está esperando que isso aconteça, espera sentado, meu amigo. Continua sentado na Casa Branca, poupe seus tornozelos, entendeu? Porque não vai ser assim, mas não vai mesmo. E o Trump, sim, calçar as sandálias da humildade, a gente sabe que ele não vai fazer. Ele não vai passar a mão no telefone para ligar para o presidente Lula, jamais. Né? O que ele quer é que o contrário aconteça. Ele quer preparar uma arapuca ali, né? Uma pegadinha ali para exibir um espetáculo para o mundo inteiro, como eu sou poderoso. Porque você pegar... o Lula está na lista de quem o enfrentou, de quem foi para uma negociação séria, né, despachou, liberou o Alckmin ali para negociar, o Mauro Vieira pelo Itamaraty, Relações Exteriores, fez toda uma negociação, mas não caiu naquela de lamber-botas de Trump ou de qualquer um outro. Então, esse telefone pode ser só aquela parte do espetáculo da pegadinha. Então, óbvio que Lula não nasceu ontem para cair numa história dessa. Gente, posso trazer aqui também
a pesquisa da Datafolha que foi divulgada hoje, porque também tem coisa interessante. A gente estava falando agora há pouco do Supremo Tribunal Federal e uma das avaliações foi sobre as principais decisões do Alexandre de Moraes. Então, a gente está vendo a manchete aqui, que são vários assuntos, né? A gente vai destacar alguns. Então, tem aqui a manchete na Folha de São Paulo, que estava aqui na nossa tela agora há pouco. A maioria dos brasileiros está de acordo com uma das principais decisões do Alexandre de Moraes, que é justamente a respeito da tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro. Então, 44% dos entrevistados dizendo que concordam totalmente com o uso da tornozeleira. A gente tem o quadro completo aqui na nossa tela. 55% concordam com as restrições. Isso porque a gente está juntando aqui os números do concordam totalmente com concordam em parte. A gente ainda não está vendo essa tela, gente. Vamos voltar para a anterior. Então, concordam totalmente, concordam em parte. No total, a gente tem 55% que estão concordando com as restrições impostas ao Jair Bolsonaro. E discordam em parte e discordam totalmente, juntando tudo dá 41% discordando dessa medida. Mas a maior parte, então, conseguindo enxergar o momento. Ainda a gente vê aqui uma certa polarização a respeito disso, é claro, porque tem uma parte que apoia o Jair Bolsonaro, enfim. Só que aí, juntando agora sim, olhando para o próximo quadro, 55% acreditam que o Jair Bolsonaro tinha a intenção de fugir. Então, ligando com esse tema, né, da tornozeleira, uma medida que foi imposta por conta disso, um dos motivos foi esse. Então, 55% acham que sim, que o Jair Bolsonaro tinha intenção de fugir e 36% acreditam que não, que o Jair Bolsonaro não tinha intenção, 10% não sabem se ele tinha a intenção de sair do Brasil. Essa foi a pesquisa da Datafolha que saiu hoje, avaliando essa restrição contra o Bolsonaro. Isso é impressionante, né? Porque ontem na Atlas Bloomberg a gente viu 36% achando correta a taxação do Trump contra o Brasil. Agora 36% acham que o Bolsonaro, né, discordam das medidas do Moraes contra o Bolsonaro. Né? É impressionante. É um núcleo, né, de bolsonaristas, né, mais radicais, e os bolsonaristas moderados, eles são 1/3 da sociedade brasileira, impressionante. Toda pesquisa dá 36, 33, 36, 35, nessa casa, entre 30% e 36% de pessoas que são contra a taxação de bilionários, são contra o fim da escala 6x1, são contra a medida. É impressionante. Assim, é mais fácil de compreender. Né? É um todo. Há, de fato, um bloco reacionário, conservador, né, que não é todo de extrema-direita, mas que, na ausência de uma outra força hegemônica, está indo para o bolsonarismo mesmo. Gente que era conservadora, não gostava do PT, não gostava do PSOL, não gostava do Lula, e que agora está se colocando debaixo da asa do Bolsonaro. São 35%. Bem consolidado ali. Muito consolidado. Ontem a gente viu isso na Atlas e na Bloomberg. Anteontem a gente viu isso hoje na Quest, também tem dados muito semelhantes. E o Datafolha. É impressionante. É um bloco realmente de pessoas que você pode ver o Bolsonaro espancando uma criança na rua, que 36% vão dizer que, na verdade, ele fez sem querer. Eu acho... Eu quero crer que tem uma porção, e aí é difícil de chutar o tamanho dessa porção, mas tem uma porção desses 36% que são pessoas que ainda estão muito contaminadas por um excesso, uma enxurrada de mentiras que elas consomem todo dia há mais de 2, 3 anos. Então, é por isso que essa discussão das Big Techs é tão importante. Porque é através desses grupos, dessas mídias sociais, que essas mentiras vão chegando e formam a cabeça dessas pessoas mesmo. E elas estão convencidas das mentiras que elas ouvem. Não é todo mundo? Claro que não é. Existe uma camada da população brasileira que acha muito bom se houver um golpe militar. Tem mesmo. Sim. Tem muita gente convencida disso. Um absurdo que haja ainda tanta gente que pense assim. Mas tem. Agora, eu acho que tem uma camada aí que, se houver a possibilidade de tirar essa enxurrada de mentiras que eles recebem todo dia, pode ser até que a gente consiga trazer para uma outra racionalidade. Esse é o desafio. Elô, obrigada por hoje. Bom final de semana, querida. Deixa eu só contar uma coisa para você, Gabi. Vai lá. Já que a gente falou que a maioria apoia a medida do Alexandre de Moraes,
quando acabou a sessão hoje, achei que foi muito interessante observar também os abraços efusivos que ele recebeu de quase todos os ministros da corte e da ministra Carmen Lúcia. Um por um, quase todos foram lá dar um abraço. Estou curiosa para saber quem já abraçou. Sabe quem não deu. Quem não Adivinha. deu? Os dois bolsonaristas. Adivinha. Cássio Nunes Marques. Um não estava, porque Cássio Nunes Marques estava remoto. E André Mendonça, que estava sentado ao lado do Alexandre de Moraes, ouvindo o discurso dele o tempo todo, foi o único que eu não vi levantar para abraçar efusivamente o Alexandre de Moraes. Mas os outros todos foram lá dar uma palavra de apoio, um abraço. Até o Fux, né? Até o Fux? Até o Fux. É importante. É o Fux que pode ir para Disneylândia e tal, mas foi lá e abraçou, tudo bem. Ele está mais em cima do muro. Está um pouco mais em cima do muro. Importante. Fux, eu tô botando minhas fichas aí em que na decisão do Fux, no julgamento da tentativa de golpe. Não acho que ele vai livrar a cara de todo mundo, não. Pode ser que ele livre a cara de um ou outro. Eu acho que eu acho que a grande maioria ele vai Também acho. condenar. Acho que ele vai diminuir a pena só um pouquinho ali, calibrar a pena, mas ele vai nessa, vai voltar com o Xandão. Boa, Elô. A Acho gente que se vê sim. na semana que vem, querida. Valeu, um beijão pra você. Bom trabalho Bom por fim de aí. semana. Bom final de semana. Né? Bom trabalho só na segunda-feira. É, Dá um pouquinho de folga pra Elô, né? por favor, a mulher trabalha demais. Trabalha. E a gente continua falando ainda sobre essa repercussão desse retorno aos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, dos discursos dos ministros também. O professor João César de Castro Rocha está com a gente aqui de novo nessa sexta-feira. Que sorte a nossa de ter o professor aqui com a gente. Professor, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que vocês não se cansem de mim, porque eu estava aí ontem ao vivo. Jamais, De professor. forma alguma. Jamais. Em missa de corpo presente ou no virtual, amamos o professor. Aproveito até, Obrigado. professor, a gente guardou um trechinho, tá, da fala do Alexandre de Moraes para discutir com você. Bom. Agora há pouco a gente falava com a Elô, a gente destacou aqui algumas falas também. Mas tem um trecho interessante, quando o Alexandre de Moraes falou isso, eu até, assim, estava prestando atenção, mas sabe quando você dá até aquele hiperfoco, assim, na fala, quando ele fala pseudo-patriotas? Vamos assistir essa fala e a gente volta a conversar com o professor. Vamos lá. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira, essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça. Aí ele está falando, né, professor, que tem uma organização criminosa atuando para submeter o Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Muito importante também esse trecho. Muito. Eu assisti hoje tanto a fala do Alexandre de Moraes quanto a fala do Gilmar Mendes, do Luiz Roberto Barroso, do Jorge Messias, do Procurador-Geral da República, que foi muito breve. Eu achei absolutamente notável, Gabi, Chico, Juliano, porque eu achei que foram falas altivas, sem serem arrogantes, foram falas firmes, sem serem provocadoras. Mas o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, eu acho que ele demonstrou a resposta que nós todos esperávamos que ele desse, que é justamente essa, Gabi. E eu fico feliz que você tenha destacado esse ponto, Gabi, essa parte da fala, porque, na verdade, se eu compreendi corretamente a estratégia discursiva e jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele se aproveitou da circunstância, da ação do Paulo Figueiredo Filho, do Eduardo Bolsonaro, do governo Trump, instigado por eles, para reforçar a tese do golpe no Brasil. Porque, em ambos os casos, há um fio comum. O fio comum é a estratégia golpista da extrema-direita, seja na Hungria, seja em El Salvador, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos,
A estratégia golpista é sempre a mesma: é desacreditar as instituições. É preciso enfraquecer as instituições, especialmente o judiciário, para então impor um executivo forte. Agora mesmo, ontem em El Salvador, o Nayib Bukele, o partido do Nayib Bukele, propôs uma emenda constitucional. Não sei se vocês repercutiram isso hoje. Ele propôs uma emenda constitucional para tornar a reeleição indefinida em El Salvador. Ele pode virar um imperador. Ele pode ser eleito presidente 47 vezes, que, aliás, é o que deu origem à Revolução Mexicana. Em 1910, quando eclode a Revolução Mexicana, é porque havia um presidente chamado Porfirio Díaz, que foi responsável pela modernização do México, era um positivista empedernido, e ele não saía do poder. Ele se reelegia, e o mote inicial da Revolução é que o Porfirio Díaz não podia se reeleger de novo. O Nayib Bukele está revivendo o Porfirio Díaz no século XXI. Então essa fala do ministro Alexandre de Moraes, ele faz uma equivalência. Por isso ele disse, a estratégia golpista é a mesma. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, do que se trata é de desacreditar as instituições. E hoje eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal subiu no conceito do povo brasileiro. Não daqueles 30%, 35%, que, como Juliano e a Heloísa diziam muito bem, são reféns de uma profunda dissonância cognitiva. Mas para o restante da sociedade brasileira, eu acho que hoje nós todos vamos dormir mais altivos e considerando a soberania nacional como um valor muito mais importante do que uma semana atrás. Excelente, professor, sempre atento também a essas falas, né, e a como o judiciário tem sido alvo da extrema-direita. Tem uma questão aí, professor, ontem a gente trouxe para quem acompanhou atentamente aqui, a gente tem até o recorte nas redes sociais, recomendo que as pessoas assistam a fala do professor comparando ali as relações entre o Donald Trump e o Elvis Presley, enfim, hoje ele vai fazer um paralelo entre o Alexandre de Moraes, justamente, que a gente falava agora dele, com o Carlos Drummond de Andrade. Professor, tem até, a gente já trouxe aqui o poema Hino Nacional, vou ler aqui o trechinho, o senhor prefere primeiro fazer a introdução e depois a gente lê o trecho? Não, vou deixar seu critério. Gabi, você lê super bem, quero escutar você lendo, por favor. Então tá bom, então a gente vai trazer esse trechinho aqui, que é uma resposta para uma pergunta que o Drummond deixou no ar lá em 1934 nesse poema. Então vamos lá, abre aspas para o Carlos Drummond de Andrade no poema Hino Nacional. Precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo, este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Fecha aspas. Vou passar a palavra para o professor que vai ajudar nessa reflexão. Nossa, eu fiquei comovido com a sua leitura, Gabi. Esse Imagina, poema professor, é um poema não chega que nem perto da sua. Não, esse poema me acompanha há pelo menos 20 anos. Há alguns textos que eu passo a vida inteira lendo e um dia eu talvez entenda, mas o bom mesmo da poesia e da literatura é não entender nada, não é, Chico? O bom é não entender. Exatamente. Porque você continua lendo. Deixar o mistério. Essa fritando, né? Essa que é a parte boa. Foi que nem ontem, eu finalmente consegui colocar em palavras uma ideia que me acompanhava há muito tempo, do Elvis Presley, do Trump. Vamos lá, Gabi. Esse poema é de um livro chamado Brejo das Almas, que foi publicado em 1934. O poema inteiro é uma paródia, uma sátira do tipo de discurso do Por que me ufano do meu país, que é o título de um livro de 1900, na passagem do 19 para o 20, do Conde Afonso Celso. E o livro é assim: Por que me ufano do meu país? Ele fala: porque nossas paisagens são incomparáveis, porque nosso povo é alegre, porque não temos terremoto, porque não temos maremoto, porque Deus nos deu esta natureza. E esse discurso ufanista, que sempre tem um problema, Gabi, gravíssimo nesse discurso, que já está lá na Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que nós falamos disso ontem, não é? Que não tem povo. Onde é que está o povo? Onde estão os brasileiros nesses discursos eternamente ufanistas? E o Drummond termina, então, de uma maneira muito dura. Ele diz assim, olha, o Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil, nenhum Brasil existe. E você poderia parar aqui e pensar, entendo. O Carlos Drummond de Andrade está fazendo uma crítica ao Brasil oficial.
ao Brasil formal, ao Brasil oficioso dos discursos vazios de políticos como os bolsonaristas. Então, claro, nenhum Brasil existe, mas haveria um Brasil profundo, um Brasil verdadeiro, autêntico, intrínseco, orgânico, que seria o povo. Aí vem a pergunta dura, Gabi, feita em 1934. Talvez só hoje nós tenhamos condições de responder. Ou seja, 91 anos depois. E nós tivemos que esperar 91 anos, Juliano, Chico, porque nós não tínhamos coragem de encarar a radicalidade da pergunta. Porque para ver brasileiro não basta 220 milhões de pessoas no mesmo território. Para ver brasileiro, brasileira, é preciso que haja um projeto comum. É preciso que haja o que Machado de Assis definia em 1873, um certo sentimento íntimo, que é individual e também é coletivo, é meu, e é meu porque é nosso. Então não existem brasileiros também. Se não há brasileiros, então não há esperança alguma, porque não há promessa de povo possível. E acaso existirão os brasileiros? Gabi, eu acho que hoje nós podemos responder. Sim, há brasileiros. Somos todos nós que sabemos, para recuperar outra citação do ministro Alexandre de Moraes, que a soberania nacional é uma coisa bela, desde que seja soberana e nacional, que é a crônica do Machado de Assis, que nós comentamos na sexta-feira passada, que o ministro voltou a citar hoje. Então, há brasileiros, Gabi. Brasileiros, não porque concordamos em tudo. Não. Divergimos. Somos diferentes, mas temos um projeto comum. O projeto comum é que no seio desta diferença reside a unidade fundamental. Nós somos altivos, nós somos brasileiros, somos brasileiras, nós respeitamos a nossa soberania. Nós não somos lambipotas, lambisporas, nós não somos servilões, em nenhuma circunstância nós somos traidores da pátria. Há brasileiros, Gabi, somos nós. E temos uma tarefa fundamental hoje em dia, que é de maneira definitiva colar na testa de Eduardo Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro, do clã Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, de Damares Alves, de Tarcísio de Freitas, de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, de Ratinho Júnior, colar na testa deles um carimbo indelével, traidores da pátria. Eles, Gabi, não são brasileiros. 91 anos depois, nós podemos finalmente responder ao Carlos Drummond de Andrade. Por isso que a poesia é tão forte, Gabi, por isso que a arte é tão potente, porque a tarefa da poesia, do poeta, a tarefa de um escritor, de um cronista brilhante como Chico Sá, não é oferecer respostas. A tarefa é nos ajudar a formular perguntas que, de outra forma, nós não seríamos sequer capazes de conceber. Então, finalmente, Gabi, 91 anos depois, nós podemos responder o Drummond. Há brasileiros, somos nós que respeitamos a soberania nacional. Sabe, Muito Chico, bem, a gente sempre se sente desafiado, né? Quando o professor começa a introduzir o assunto, a gente fala, gente, onde será que ele vai chegar? E sempre surpreende. Bela interpretação e bate, né, com essa reação de hoje do Supremo, que é uma reação mostrando que existem brasileiros, bate em cima dessa altivez, que tiveram até ministros que costumavam não ter esse tom, como o Barroso que você citou, Juliano. Que costuma andar ali num tom mais abaixo do que o discurso de hoje. Não costuma se exaltar com conceito nenhum, nem de pátria, nem de nada. Tem até uns votos meio estranhos quando diz respeito à classe trabalhadora, mas hoje ele falou bonito, falou como um brasileiro dessa linhagem aí citada pelo Castro Rocha. Eu acho que a gente está aprendendo aqui, né, professor, com esse processo todo nessas últimas semanas, que a soberania não é uma construção formal, não é a Carta Constitucional, a bandeira, o hino, os prédios lá na Praça dos Três Poderes em Brasília, mas que a soberania ela é uma construção permanente, né, que se faz mediante a relação com o outro, né? Então a soberania não são as forças armadas nas fronteiras ou o carimbo que a gente recebe quando sai ou quando quando entra ou quando sai de um país, mas essa relação que se estabelece na relação com o outro. E eu acho que nesses últimos dias
esse sentimento de construção de um povo brasileiro, ele ficou muito mais forte, né? Independente das imensas desigualdades que existem no Brasil, regionais, raciais, de gênero, de classe. Nós conseguimos, a partir dessa construção da ideia de soberania, unir um povo, se não todo ele, porque as pesquisas mostram que há uma parte que se pretende mais bolsonarista que brasileiro, né? ou mais anti-esquerda do que brasileiro, ou mais conservador do que brasileiro, mas há uma maioria que se vê como povo brasileiro e que se identifica como tal diante dessa agressão que nós estamos vivendo. Né? Olha, eu só tenho... Isso. Vai lá, professor, pode concluir. Desculpa, posso fazer um comentário breve? Claro. Mas me corte aqui, eu não estou vendo. Tá, mas me corte esse... Vamos lá. Juliano, acho que é um ponto importante. Eu creio que é possível projetar um cenário em que esse universo de 35% será em breve reduzido a 15%, no máximo 20%, que é a porcentagem que o Bolsonaro teve no pior momento da pandemia. Porque tem uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa ideia do brasileiro. Se nós, para fazer curto, se nós pensarmos que entre 1945 e 1964, o partido que realmente vencia eleições era o PTB. Durante a ditadura militar, quando voltou a haver eleições, o MDB sistematicamente vencia a Arena, a tal ponto que a Arena o governo da ditadura precisou criar o governador biônico, o senador biônico, mudar o coeficiente eleitoral, porque as derrotas eram fragorosas da Arena para o MDB. Com a redemocratização, em 1985, nas 9 eleições presidenciais que houve, de Fernando Collor de Mello a Lula 3.0, o PT venceu 5, nas outras 4 ficou em segundo lugar. Quando o Partido Comunista Brasileiro foi legalizado em 1945, na Assembleia Constituinte de 46, o Partido Comunista teve uma bancada significativa, contando, por exemplo, com Jorge Amado. O Luiz Carlos Prestes foi eleito espontaneamente senador por vários estados, o que era possível na época. O que eu quero dizer com isso, Juliano, Chico e Gabi, é que há um brasileiro, há um povo brasileiro à espera de um governo que se torne decididamente um governo de centro-esquerda, que adote medidas polêmicas e que podem levar ao conflito, mas que serão medidas fundamentais para que essa base de 35% do Bolsonaro se reduza ao seu número verdadeiro, que eu projeto como sendo por volta de 15%. Ou seja, Gabi, o povo brasileiro é muito melhor do que os políticos, é isso que eu quero dizer. Professor, eu só tenho a agradecer por a gente poder refletir sobre esse momento histórico que a gente está vivendo por meio da literatura, por meio da arte. É um privilégio ter o senhor aqui com a gente nessa sexta-feira. Muito obrigada. Um abraço grande. Muito obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado. Bom final de semana. Excelente, professor. Obrigado mais uma vez. A gente fica com a cabeça fritando, né, depois da participação. Porque bota para pensar. Agora, interessante, Juliano e Gabi, que na Quest, assim, diante da pergunta, você apoia o tarifaço de Donald Trump, aliado do Bolsonaro, só 19%. Claro, quando corta, né? Aí que bate com o que o professor falou dos 15%, de chegar a 15% do Bolsonaro. Quando você faz a pergunta de forma mais direta, que não dá margem à interpretação e tal, você é a favor do tarifaço do Donald Trump apoiado por Jair Bolsonaro e família, etc, etc., só 19% bateu direto com isso, o resto foi pro buraco. Então, essa pergunta ela é mais otimista. A resposta que o povo dá na Quest ela é mais otimista. Assim. E aí é interessante da gente colocar nessas análises, né, desses dados que a gente vem trazendo nos últimos dias, Chico. Agora, quero lembrar aqui, eu estava falando do professor Castro Rocha, porque ontem a gente teve uma aula do professor Castro Rocha, do Gessé também, junto com o Eduardo Moreira, e é uma dessas aulas que a gente está trazendo para comemorar o ICL Eterno, né? Que é esse pacote de novidades que a gente está trazendo aqui no ICL. Então, assim, excepcional a gente poder contar com o professor Castro Rocha, também com o nosso time de jornalismo. Quanto mais a gente dá um passo maior, e esse foi um capítulo que a gente está inaugurando aqui no ICL, mais a gente consegue ter pessoas como o professor Castro Rocha, que é um gênio, né, no nosso time. Exatamente, eu acho que o ICL está mudando de patamar graças ao ICL Eterno.
Ontem mesmo estava vendo, entra uma correspondente direto de Gaza. Que jornal do Brasil... Dizendo que não está acontecendo que mídia isso, brasileira né? tem correspondente direto de Gaza. Exato. Nenhum. Cobrem Gaza, cobrem o genocídio via Londres, via Roma, muito longe dos acontecimentos. E o ICL, graças ao ICL Eterno, numa aliança com a Telesul, está lá, falando direto de Gaza. Isso foi já um benefício já do ICL Eterno e só tende a crescer por conta desse apoio que a gente recebe. Exatamente, Chico. Agora mesmo a Elô Vilela estava dizendo Castro Rocha é a esperança porque a arte salva. Exato. E um dos braços que a gente tem aqui do ICL Eterno, né, desse pacote de novidades, é justamente a arte, o entretenimento. Um dos nossos sonhos coletivos aqui é ter um centro cultural, né, em que as pessoas possam visitar, que os movimentos sociais possam visitar, enfim. É a construção desse centro. Você viu a cultural. maquete lá embaixo? Vi, que é do Oscar Niemeyer, né? Luxo Apenas. demais, né? Só do Oscar Niemeyer. Exatamente. Então, bom, gente, quero lembrar você de te convidar para ver a lista completa, porque é muita coisa, não dá para a gente ficar falando aqui. O Edu levou mais de uma hora só trazendo as novas novidades, é bom, né? Essas novas atrações que a gente vai ter aqui no ICL. A gente fechou parceria com uma grande produtora, a maior produtora de documentários da Europa, no nosso ICL Plus, que é a nossa plataforma de documentários originais e também essas estrangeiras, né, que vêm da Europa, de outros países também. Então vai lá em icln2.com.br, lá tem a lista completa, tem os presentes que você também vai receber, tudo isso. A gente nem falou da educação, Nem que falamos. que é outra, pós pra toda a outra família. área que mais do que dobrou. Essa, para mim, é a mais revolucionária, na verdade, do ICL Eterno, né? Sim. Porque você pode fazer uma pós, eu posso fazer uma pós, o meu filho, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, enfim, todo mundo pode fazer. E isso pagando uma vez. Sim. É um baita né? investimento. Todo mundo pode fazer. É a mesma coisa que o investimento que você tem numa pós individualmente é o preço Pra do família ICL inteira. Eterno. Só que para a família e para sempre. Sim. Né? Se você quiser ficar fazendo para sempre, após você pode. Então, vamos nessa, aqui reforçando o icln2.com.br para você poder aderir. Lembrando que as compras que você faz do ICL Eterno são nos nossos links oficiais do ICL, esse que eu acabei de divulgar. Mas se você tiver algum contato suspeito, você vai em icl.com.br/verificador para não cair em nenhum golpe. Então, vamos chamar a Cristina Serra, ela que está aqui hoje para conversar com a gente. Temos novidades a respeito de Carla Zambelli, chegando aqui para conversar, e eu já vou também adiantar esse assunto aqui da Zambelli, que passou por audiência de custódia lá na Itália. Os detalhes já eu te conto. Primeiro eu vou dar boa noite para a Cris. Boa noite, querida. Boa noite, Gabi, Chico, Juliano. Boa noite. Boa noite, querida. Bom, a Zambelli estava dizendo aí, né, pelos quatro cantos, que não ia ficar presa de jeito nenhum. Só que ela passou pela audiência de custódia lá na Europa e ela vai ficar presa sim, por enquanto. Essa é a decisão. A defesa da Carla Zambelli está tentando evitar que ela fique presa até a definição a respeito da extradição aqui de volta para o Brasil. Esse processo de extradição é mais longo, a gente não tem a certeza de quanto tempo isso vai durar, só que o pedido de liberdade vai começar a ser analisado na segunda metade de agosto. Então, a gente está falando para a coisa daqui a 15 dias a gente começar a ter uma movimentação sobre isso. Ontem, o Alexandre de Moraes, a gente informou aqui também no N2, determinou que a Advocacia Geral da União dê prosseguimento a esse processo de extradição para a deputada ser extraditada para cá, para o Brasil, e a Carla Zambelli, ela está numa condenação, ela tem dois processos, né, que estão, um já transitou em julgado, que é a respeito dos hackers, né, do CNJ, da invasão no sistema do CNJ, o outro é aquele que ela perseguiu o jornalista com uma arma em punho nas vésperas das eleições. Esse ainda não terminou, mas está no final do julgamento. Fato é que ela foi condenada nesse primeiro caso pelo STF, a 10 anos de prisão, e aí ela foi primeiro para os... Na verdade, não foi nem primeiro para os Estados Unidos, né? Primeiro ela cruzou a fronteira aqui com a Argentina, depois ela foi para os Estados Unidos, depois ela chegou até a Itália, onde ela tem dupla cidadania, Cris. Mas vai ficar presa por enquanto.
Gabi, duas coisas que eu quero falar sobre esse caso da Carla Zambelli, que, aliás, foi uma prisão que eu digo com toda sinceridade, comemorei bastante. Era muito importante que ela fosse presa, de fato, porque ela estava fazendo pouco caso da justiça brasileira, né? Estava debochando o tempo todo e continuava usando rede social e tudo mais. Então, isso era preciso, de fato, que ela fosse presa, né? Essa cena aí que todo mundo conhece bem, aí, durante as vésperas da eleição de 2022, né? É uma cena de uma violência muito grande, uma carga de violência simbólica muito grande. E é uma das coisas que eu queria falar, porque a Carla Zambelli, ela tem um jeito, assim, se você entrevista ela, está com ela, pede uma declaração dela, ela é uma pessoa que tem muito autocontrole, ela é muito calma, ela fala pausadamente, ela, nesse aspecto, ela diverge muito desses personagens que são muito histriônicos, né, do bolsonarismo, né? Esses personagens como Malafaia, Nicolas Ferreira, não, ela se distingue, porque de fato ela é muito calma quando ela fala, você pode observar nas entrevistas dela. Só que aí, nesse episódio da perseguição ao jornalista, é que ela mostra de fato quem ela é, né? Uma pessoa capaz dessa violência, dessa brutalidade. E mesmo quando ela fala, quando eu digo que ela é uma pessoa calma, que fala dessa maneira pausada, aparentemente equilibrada, só que ela fala as piores barbaridades, né? Ela fala coisas de uma carga de violência muito grande, só que nesse formato, né? É o conteúdo violento, mas o formato, digamos assim, de uma pessoa calma e equilibrada, né? Então, ela é uma pessoa, na verdade, ela tem todas as características, né? De um psicopata, né? Ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa má, né? As coisas que ela falou do Lula, né? Quando ele foi preso. Enfim, então, esse é um aspecto assim, desse personagem do bolsonarismo que eu queria destacar, e por isso mesmo a prisão dela é tão importante. A outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte: ela, o advogado dela, parentes dela, enfim, todo mundo, né, fica o tempo todo com aquele discurso de que aqui no Brasil ela não teve direito a um processo justo, né, que ela é vítima de uma perseguição política e que por isso ela foi para a Itália. A Itália é um país também com seus problemas, mas é um país com um judiciário independente, que vai, obviamente, se debruçar e verificar o processo que aconteceu aqui no Brasil, no qual ela foi condenada, já em última instância, sem possibilidade nenhuma mais de recurso e nem nada. E vai ver que o processo correu normalmente e que ela não é vítima de perseguição. Então, assim, a expectativa que eu tenho é, sim, de que o judiciário italiano verifique o processo que aconteceu aqui no Brasil, verifique que tudo correu de acordo com a lei, que ela teve todas as oportunidades de defesa, confirme isso e abra o processo de extradição. Ela está muito... Ela demonstra, pelo menos, né, tem demonstrado até aqui, muita confiança que, pelo fato de ser cidadã italiana, ela vai escapar. Eu acho que ela se engana, né? Acho que ela tem, sim, grandes chances de ser extraditada, talvez até mais cedo do que ela espera. E também, né, Gabi, Cris, o que ela estava esperando de paraíso em prisão, numa prisão italiana, não é bem o caso, né? Ela está numa cela com superlotação, que seria para 100 e poucas presas, está com o triplo disso. Então, o paraíso que ela imaginava no cárcere italiano também não rolou, por enquanto. Esperava cannoli, espaguete e Chianti, né? Mas não tem isso, não. Não é por aí. Ô, Cris, eu vou pedir licença para a gente seguir aqui falando de COP30, porque eu sei que é um assunto muito importante, que você quer muito tratar aqui. A gente tem só 5 minutinhos, mas acho muito importante trazer a fala aqui do presidente da COP30,
negando a possibilidade de transferir o evento de lugar, né? Os preços estão abusivos, ele admitiu isso, mas disse que, numa entrevista para o Estadão, o André Corrêa do Lago disse que Belém não tem problema de acomodação para receber público, admitiu a discussão sobre os preços. Olha só esse trecho da fala dele, a gente vai colocar aqui na tela. Então, o André Corrêa do Lago diz o seguinte, o presidente da COP30, se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém estão pedindo mais de 10 vezes. Então, há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países de menor desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos e abusivos. De fato, os preços de Belém estão completamente abusivos. Bom, não tem nem o que discutir, né, Cris? De fato, já faz bastante tempo que a gente vem conversando a respeito disso, né? De como é completamente excludente você ter preços nessa faixa. Quando você pesquisa, você quase cai da cadeira, né? De ver quanto que está custando. Gabi, tem várias coisas que eu queria falar sobre esse assunto, mas eu vou tentar ser bem sintética para abordar tudo dentro do tempo aí que nos resta. Sim, de fato, o que está acontecendo em Belém é um absurdo, os preços são abusivos, são extorsivos, o próprio André Corrêa do Lago disse que é normal, o que se vê nas COPs anteriores, o que se viu, é que os preços dos hotéis passem do normal para até 3 vezes mais. Em Belém, ele diz que os preços estão 10 vezes acima do normal e, em alguns casos, 15 vezes acima do normal. Isso, de fato, não é aceitável. O que me chamou a atenção nessa fala do André Corrêa do Lago, embora depois dessa entrevista ele já tenha dito que vai ser em Belém, ele reafirma que a COP vai ser em Belém, é que ele, como diplomata, ele usou palavras muito fortes, né? Preços abusivos e extorsivos. Ele é uma pessoa muito, muito ponderada. Até então, quando ele era consultado sobre essa questão de Belém, ele sempre dizia, vai ser em Belém, ponto. Dessa vez, ele aprofundou o assunto, porque, de fato, as queixas estão transpirando e não, é um assunto que não tem mais como você fazer de conta que não existe. Então, ele fez uma fala muito forte que, para mim, soou como uma espécie assim, de uma última tentativa de fazer pressão sobre o setor hoteleiro de Belém, no seguinte sentido, olha só, vocês têm que fazer alguma coisa, né? Porque assim, do jeito que está, realmente não dá. E aí está embutido um risco de tirar a COP de Belém. Eu conversei hoje com muita gente sobre esse assunto, né? E muita gente preocupada, evidentemente, com isso, e dizendo, mas já está em cima da hora, não tem como mudar. Eu queria lembrar aqui um fato importante. A COP de 2019, no ano de 2018, havia uma conversa de que a COP de 2019 seria no Brasil. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele disse, não vai ter COP no Brasil. Aí a COP passou para Santiago, no Chile. Só que o Chile, em 2019, estava fervendo de protestos, passeatas, e por falta de segurança e de condições de fazer a COP saiu de Santiago e foi para Madrid, faltando pouquíssimos meses para a realização da COP. Então, há cidades no mundo inteiro que têm uma infraestrutura preparada e que podem receber a COP assim, num piscar de olhos, né? Então, é bom realmente que esse recado chegue ao setor hoteleiro em Belém, que tenha resultado essa pressão. E, por último, para encerrar, acho que o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, como anfitrião deste evento, que tem sido beneficiado, o governo paraense, beneficiado com investimentos de grande volume, de obras importantíssimas, ele tem a obrigação, né, como governador, de sentar com o setor hoteleiro do Pará e dizer, vamos chegar aqui a um denominador comum. É hora das lideranças exercerem o seu papel. E isso não com tudo que o presidente Lula está enfrentando neste momento, não cabe ao Lula fazer isso, mas cabe ao governador do estado. Então, que esse recado chegue a quem de direito e que se realmente chegue a uma solução para não tirar a COP de Belém, que seria um desastre do ponto de vista de imagem, não só de Belém ou do Pará, mas do Brasil. E mais do que isso, né, Cris, o Brasil está recebendo uma COP depois de várias COPs em países não democráticos, como o Egito, o Azerbaijão, os Emirados Árabes Unidos. Então tem uma grande expectativa, a sociedade civil quer participar da COP. Chega lá, não consegue encontrar acomodação. O problema não é só as delegações estrangeiras, o problema é a sociedade civil brasileira que quer estar
participando da COP e não vai poder. Agora, complementando, é importante a pressão que o André Corrêa do Lago faz para o setor hoteleiro, porque virou realmente uma coisa completamente fora de controle, mas eu reforço, Cris, que o governador Helder Barbalho controla a Assembleia Legislativa do Pará, tem ampla maioria, inclusive indicou recentemente a esposa para ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado, e controla a Câmara de Vereadores de Belém, tem o primo como prefeito de Belém. Não é possível que ele não consiga aprovar uma lei na Assembleia Legislativa do Pará ou na Câmara de Vereadores do Belém congelando os preços. Porque, veja bem, não adianta pressionar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é mercado. É a lei da competição, da oferta, da procura, vai jogar os preços para cima mesmo. Tem que ter regulação estatal. Então você está corretíssima, Cris. Pressão para cima do Helder Barbalho, pressão para cima do prefeito de Belém, o Igor Normando, e da Assembleia e da Câmara de Vereadores, que gentilmente me cedeu o título de cidadão belenense anos atrás, mas que agora está sendo omissa diante dessa situação que está acontecendo lá em Belém. Cris, muito obrigada. Vou até propor a gente fazer essa discussão com mais profundidade. Vou te mandar um recadinho aqui, porque é muito importante. Vale a pena. A gente aprofundar essa discussão. Muito obrigada, querida. Bom final de semana para você. Já vi. Vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, querida. Já vi que vem aí em detalhes. Eu senti ser misteriosa, mas você detalhes. Já pegou no ar. Peguei o Ita no norte. Com certeza, mas a gente vai continuar falando sobre tarifaço. Agora há pouco, meninos, a gente trouxe a informação de que o Trump disse que está disposto a receber a ligação, não a conversar, né? A receber a ligação do presidente Lula. Foi lá no Jardim da Casa Branca que os jornalistas foram, vamos dizer assim, pressionar o Donald Trump por uma resposta. De qualquer maneira, já é um sinal de, não uma humildade franciscana, mas desse tantinho de humildade, né? Isso, desse tantinho. Ele disse que pode conversar com ele quando ele quiser. A gente dá mais espaço aqui sobre essa pressão interna que o Donald Trump está passando ali. Parece que o Donald Trump está amenizando um pouco o tom à medida que a gente vê os empresários dos Estados Unidos dizendo que com essa tarifa que está sendo imposta ao Brasil não vai dar, principalmente nos alimentos, né? Que os preços internos devem subir. Então, vamos trazer aqui o nosso convidado, o Marco Antônio Rocha, que é doutor em economia, professor da Unicamp também. Professor, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Bem, boa noite, Gabi, boa noite, Juliano, boa noite, Chico, e boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente essa noite. Professor, já te pergunto, com essa nova declaração do Donald Trump, a gente tem a previsão de que o tarifaço entre em vigor oficialmente no dia 7 de agosto, né? Na semana que vem, a gente tem o governo Lula, o Itamaraty, o Ministério da Fazenda também debatendo, tentando trazer soluções também para amenizar essas perdas em setores que são importantes. E, por outro lado, o Brasil também está tentando negociar, né? Então, queria ouvir sobre esse balanço, professor. Qual a chance da gente conseguir ter tempo para encontrar um outro mercado, né? Outros países para fazer substituições, e, por outro lado, a gente conseguir ainda até o dia 7, de repente, mudar o cenário para alguns produtos que são importantes para a gente? Bem, primeiro, o caminho que o governo brasileiro tem seguido tem se mostrado mais frutífero se a gente compara, por exemplo, o acordo que foi imposto para a União Europeia. Então, eu acho que, primeiro, continuar nesse caminho é fundamental, quer dizer, negociando com o setor empresarial norte-americano, dos Estados Unidos, negociando com as associações de classes dos Estados Unidos, referente aos setores mais atingidos, e tentando sensibilizar que isso vai afetar o mercado consumidor americano e que no curto prazo, para alguns setores, será muito difícil substituir o produto brasileiro, portanto, terão pressão inflacionária em certos produtos. Esse caminho tem se mostrado, eu acho que o mais frutífero. E aí, diante disso, e diante da lista que foi liberada pela Casa Branca, no Executive Orders, primeiro ponto que é importante é o seguinte, reduziu consideravelmente o número de setores afetados, né? Hoje a gente está falando de uma redução em torno aí de 40% do anúncio original de setores, o que ficou representa aí cerca de 60% dos setores que seriam afetados. Dentro desses setores, alguns mercados são relevantes, né? Outros mercados são menos relevantes em relação ao total da exportação brasileira,
mas agora ficou uma lista relativamente pequena de setores a serem negociados com o governo norte-americano. E provavelmente, até o dia 6, a gente vai ter a inserção de novos setores, né? Já tem algumas notícias relacionadas à possível inclusão do café também nesse rol, a possível inclusão da carne bovina nesse rol e talvez do açúcar. Com isso, basicamente, todos os setores que os Estados Unidos representam, um mercado relevante para a exportação brasileira, vão ter sido, de certa forma, equacionados. E aí, o que ficar de fora, né, por exemplo, frutas, que provavelmente deve ficar de fora, ou pescado, que são setores em que o mercado norte-americano é muito significativo relacionado à exportação total do setor, aí o governo pode tomar uma série de outras medidas, assim como máquinas de equipamentos, alguns setores manufatureiros. Isso o governo também já tem se movimentado nesse sentido, quer dizer, em primeiro lugar, apresentar uma espécie de pacote para mitigação dos efeitos desse tarifaço, né, seja prolongamento de créditos, financiamento de capital de giro, né, suspensão de certos tributos. E no lado vamos dizer assim, que preocupa mais, que são sobretudo nos setores relacionados ao agro, o que é perecível, o governo entrar com política de compra, né, acionar a Conab, né, acionar o PAA, quer dizer, usar essa estrutura de políticas públicas para ampliar a demanda interna, de certa forma compensando a perda do mercado norte-americano. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e os resultados têm provado que a gente está no caminho certo, né? Muito mais do que tentar negociar, conceder ao lado norte-americano, a gente tentar justamente fazer essa política no lado de lá também. Marco, boa noite. Marco, outro querido amigo também lá da Unicamp. Marco, saiu um levantamento mostrando que há um impacto desigual no país, né? Você tem regiões que vão ser menos impactadas, regiões que podem ser mais impactadas. Entre as regiões mais impactadas estão alguns estados do Nordeste, exatamente por conta da exportação de frutas, né, e outros bens. O governo pode encontrar nos governadores, nos governos estaduais, seja na redução do ICMS ou de outros tributos, uma parceria possível para tentar conter os impactos do tarifaço nesses setores que mais vão sentir? Com certeza. Vamos pensar o seguinte, no anúncio inicial do tarifaço, os cálculos feitos em relação ao impacto macroeconômico apontavam a possibilidade de um efeito negativo em torno de 0,3, 0,4 e pouco pontos percentuais do PIB. Só para a gente ter uma ideia comparativa, quando a gente lembra lá da greve dos caminhoneiros em 2016, o que foi projetado em relação de impacto negativo no PIB foi 1 ponto percentual. Então, a gente está falando de um efeito que já seria inicialmente menos da metade do que foi lá a greve dos caminhoneiros em 2016. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, macroeconomicamente, já não seria um efeito tão significativo sobre a economia brasileira como um todo, né? Mas afetariam regiões e municípios de forma mais significativa. Agora, com a redução, a gente tem efeitos que vão ser muito localizados, né? Isso facilita a resposta justamente interna do governo brasileiro. O problema é que, para a gente acessar, vamos dizer assim, em termos de política pública, essas regiões, esses municípios, é fundamental a gente ter cooperação dos governos locais, né, dos governos subnacionais. Então, por exemplo, estados que têm política de compra de alimento, ou políticas, por exemplo, de fornecimento de alimento para merenda escolar, etc., o governo federal podia entrar dando uma turbinada nisso, né? Quer dizer, fornecendo financiamento, fornecendo, né, capital para fazer essas compras, tudo isso em, vamos dizer, coordenação com os governos subnacionais, poderia baixar significativamente os efeitos, mesmo pontuais, criados por essa nova política comercial dos Estados Unidos. Então, é possível, plenamente possível, o governo equacionar em relação ao que tem acontecido, porque agora, vamos dizer, os efeitos estão bem concentrados regionalmente e setorialmente. Chico. Professor, só uma informação, o Ceará vai fazer compra, principalmente de pescado, castanha de caju, que for de alimentos, camarão, porque o Ceará exporta muito nessa área aí para os Estados Unidos. O Elmano de Freitas, o governador, anunciou compras para programas sociais. Vai dar uma amenizada.
Mas, professor, eu queria saber mais no plano internacional. Dia 7 de agosto, a gente vai ter ali o final desse tempo, dessa temporada de tarifas. Vai saber quanto vai ser real para o Vietnã, o Brasil vai fechar ali a tabela de tarifas, o México, que ganhou mais 90 dias, também vai saber quanto vai pagar. Eu acho que, a partir disso, a minha impressão é de que o mundo passa a fazer novos negócios, não? Por exemplo, a carne do Brasil, que não tinha espaço em tal lugar, dependendo desse tabelão internacional do Trump, ela pode ser deslocada para outro campo. E que essas negociações acho que não começaram ainda, até esperando o Trump passar a régua até o 7 de agosto. O que é que o senhor acha dessa perspectiva? Eu vou só pedir, desculpa interromper o professor Marco Antônio. Estamos chegando. A gentileza e o desafio para o professor. Eu esqueci do tempo também. Até eu esqueci do tempo. Sucinta, porque está acabando o nosso tempo. Mas vou passar a palavra para o professor para não tomar mais tempo. Sem problema. Eu acho que a saída é um pouco por aí, né? Quer dizer, a gente falou de uma das formas de enfrentar isso, que é justamente fornecer, vamos dizer, liquidez de créditos para os setores atingidos, do outro lado fazer políticas de compra para reduzir o impacto da demanda, da perda do mercado norte-americano, da perda do mercado dos Estados Unidos. E eu acho que o terceiro ponto é esse, quer dizer, é reativar a diplomacia comercial brasileira, procurar os fóruns parciais, procurar o que restou do multilateralismo, né, e trazer esses países que foram afetados de volta para a mesa e procurar uma coordenação internacional dentro dos fóruns possíveis para dar uma certa resposta a isso. O problema é que a diplomacia norte-americana, a diplomacia dos Estados Unidos nesse momento, tem se movido no sentido de ameaçar qualquer tipo de construção e de fortalecimento dos fóruns internacionais. E eu acho que é aí que está o X da questão, porque provavelmente esse cenário vai caminhar para uma escalada. Por quê? Porque os países afetados procurarão cooperação e coordenação internacional, porque a política é assim, né? A gente não fica no vácuo, os países vão procurar esses fóruns e vão procurar fortalecer a diplomacia comercial dentro desses fóruns. E provavelmente o governo Trump vai reagir a isso. Então, é um pouco esse dilema que está colocado. Né? Quer dizer, a gente tem que procurar reativar a diplomacia comercial, usar esses fóruns como os BRICS e o que restou do multilateralismo para isso, já sabendo que a diplomacia comercial vai se mover no sentido contrário, vai se mover no sentido justamente de desarrumar, de desorganizar e de onerar os países participantes desse fórum. Então é esse um pouco o cenário internacional que a gente tem e que o Brasil, de certa forma, vai ter que se posicionar e pensar como lidar com isso. Professor, quero muito agradecer a sua presença e fica um convite para o senhor voltar numa próxima também, a gente continuar aprofundando. Muito obrigada. Bom final de semana. É sempre um prazer estar aqui. Convite e agradeço o espaço, importante esse debate. Prazer. Bom final de semana aí a todos e a todas. Obrigada. Obrigado. Professor Marco Antônio, prazer é todo nosso. Fera demais. Fera e com certeza a importância da gente agir em blocos, né? O Brasil agir em blocos. Quero dar uma dica aqui para o final de semana. Amanhã, 9 horas da manhã, o Frei Beto vai ter um encontro aberto na Igreja Nossa Senhora da Paz. Fica em Itaquera, para quem está em São Paulo, Zona Leste de São Paulo. O encontro vai debater as mudanças climáticas. Olha só, a gente falava sobre COP30 com a Cristina Serra. Vai debater as mudanças climáticas e a atuação da Igreja na luta pelas populações mais vulneráveis. Vamos, importantíssimo. Depois de falar sobre o evento do Frei Beto, vamos liberar a jurubeba? A jurubeba que tem muito a ver também com natureza, sustentabilidade, é uma planta nativa do sertão brasileiro, não foi taxado, é intaxável. Não foi taxada a jurubeba? Não, é intaxável, caramba. A jurubeba é intaxável. Pode ser bebida em chá, quando eu falo aqui, como é sexta-feira, as pessoas acham que já é a jurubeba... Cachaça. Jurubeba cachaça, jurubeba vinho. Pode ser um chá de jurubeba, uma infusão, que é muito bom para o fígado. Fresco de jurubeba. Então, seja como for, beba jurubeba. Beba jurubeba. Eu quero mandar 2 abraços. Semana passada eu mandei abraço para o Rio Grande do Sul, eu vou mandar abraço para o Amapá. Está nos assistindo o Michael Magalhães, um grande amigo, e o Paulo Lemos, que assumiu hoje como deputado federal, teve um recálculo no TRE. Sim. Saiu a Silva Wayampi, que é uma
uma bolsonarista, entrou Paulo Lemos, deputado federal. Abração, Paulo. Boa notícia. Parabéns. Viva Macapá. E com essa nós vamos embora, então, nessa sexta-feira. Segunda-feira a gente está de volta aqui com mais notícias, mais novidades, mais jornalismo. Chico Sá, Juliano Medeiros, boa noite para vocês. Boa noite, bom fim de semana, pessoal. Vamos nessa. Valeu. Pessoal. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.